Olá, boa noite! Boa noite! Boa noite, Ju! Boa noite, Will, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, você aí de casa, tudo bem também? Preparado para mais um artefato? Que bom que você está aqui fazendo companhia pra gente hoje, mais uma quarta-feira, né? É isso aí! Bom, e no programa de hoje nós vamos falar sobre a arte de produzir curtas-metragens, aqueles pequenos filmes que nos emocionam, que contam uma história em no máximo 30 minutos. A gente convida você em casa para conhecer o trabalho de um diretor bauruense que hoje vive lá em São Paulo justamente para se dedicar à sétima arte, o Rafael Bota. Ele acaba de lançar 2 curtas, os filmes Cinza Vazio e Nina. Então, além de conhecer mais sobre estes trabalhos, nós vamos entender um pouco mais sobre a produção dos filmes, sobre as diferenças de linguagem entre os curtas e os longas-metragens e as dificuldades de se produzir de maneira independente. Além da entrevista, a gente continua mostrando na nossa reportagem especial o trabalho inspirador da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, que passou aqui por Bauru, né, Ju? Com o projeto OSESP Itinerante. E tem também a agenda com os principais eventos dessa semana e as nossas dicas culturais. Bom, então vamos lá começar a nossa entrevista, Will? Opa, agora! Então vamos ficar por dentro do trabalho do Rafael Bota, que já está aqui com a gente. E a gente está aqui curioso para saber. Rafael, boa noite. Obrigada pela sua presença aqui no Artefato. Obrigado a vocês pelo convite. É um prazer recebê-lo. A gente que agradece. Veio de São Paulo especialmente para participar com a gente, né? Aproveita, visita a família, Claro. amigos e tal. Eu não falei, senão a mãe em casa vai ficar triste, Não vai é, falar, tá assistindo. veio aqui para me ver ou veio para Mas ela sabe que participar foi do por programa? Mentira, mamãe Bota, foi pela senhora, viu? Bom, e você em casa, a gente espera a sua participação ao longo da entrevista, né? Aproveite que o programa é ao vivo e mande suas perguntas e comentários usando as redes sociais da TV Unesp. O nosso endereço no Facebook é o www.facebook.com/TVUnesp e o nosso perfil no Twitter é o @TVUnesp. É só usar a hashtag Artefato. Bom, Rafael, começando aqui um pouquinho a nossa entrevista, os curtas-metragens atualmente aqui no Brasil, eles não fazem parte de um circuito comercial, né, cinematográfico. Você acha que isso permite um pouco mais de liberdade para o roteirista, para o diretor? É uma arte que permite mais experimentação, os curtas? Eu acredito que sim, até porque você mergulhar num longa te exige uma certa experiência, principalmente no Brasil, onde né, o público é regido, na sua grande maioria, pela televisão, pela produção. Aquela linguagem de TV mesmo. Sim. Uma narrativa mais linear, exatamente. Né? Fazer um experimento, como a gente faz nos curtas-metragens, em um longa, é um risco muito grande. E isso envolve muito dinheiro e muitas pessoas. Então, acredito sim que trabalhar com os curtas possibilite esse tipo de experimento, sim. É um jeito, inclusive, acho que de maturar a ideia antes de você se aventurar num longa, né? Sim, a gente teve agora o Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, que foi indicado para representar o Brasil no Oscar, que começou como um curta também, né? Sim. E a partir dali o diretor sentiu que a história rendia mais, que dava para fazer um longa com ele, então é um caminho também, né? Sim, ele foi muito corajoso, inclusive, de pegar o curta e é a mesma história, só que contada de uma forma mais ampla, né? O que ele fez foi incrível. Quando eu fui assistir, por exemplo, eu imaginei que ele construiria a continuação da história. Mas não, ele foi bastante corajoso e é um grande exemplo de sucesso, né? Estreou agora nos Estados Unidos e está fazendo muito sucesso em muitas cidades. Sim, está recebendo uma recepção muito positiva por lá, Sim, né? Público, crítica, tá bem legal. Bom, Rafael, para a gente começar a conhecer um pouquinho do seu trabalho, dos seus curtas, a gente vai começar falando agora sobre o Cinza Vazio. Só que antes da gente entrar propriamente no assunto, a gente vai chamar um pedacinho do trailer que a gente separou para o pessoal em casa aí poder conferir um pouquinho. Então pode rodar. Bom, a gente viu aí pelas imagens uma fotografia linda de São Paulo, né? Acho que a primeira coisa que me veio à cabeça quando eu vi, tem uma coisa meio de pesadelo do Kafka, pelo menos para mim me pareceu, né? De ser um pesadelo. Sim. Então queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre esse curta. Qual que é a história dele, de onde que surgiu essa ideia? Esse roteiro é do Cláudio Maneja Júnior. Ele criou, na verdade, ele se inspirou num livro do Marcelo Rubem Paiva, que é o Blackout. Mas, na verdade, ele trouxe para a nossa realidade, né? E dentro do que a gente conseguiria fazer.
conta a história de um cara, um típico paulistano, cercado por milhões de pessoas, mas ao mesmo tempo solitário, coisa que é muito difícil de encontrar, né? Ainda mais em São Paulo, Ainda né? mais em São Paulo. As pessoas se fecham, né? Isso é muito engraçado lá. Não cria relação com nada, com ninguém, tem 1000 opções em volta e preferem viver ali no mundinho delas. E esse cara, que é o Pedro, ele tem essa vida, essa história. Ele é extremamente sozinho e ele resolve, numa certa hora, resolver de uma forma muito, muito particular esse problema dessa relação. Só que não dá muito certo. E aí é onde começa todo esse pesadelo dele e é o grande barato do final, na verdade. Não pode falar muito. Não né? pode falar Sem muito. spoilers. Eu sempre me seguro, porque senão acaba meio que soltando. Tá. Agora, Rafael, a gente viu aí algumas cenas, a gente vai até rodar mais algumas no decorrer do programa. Eu acho que o que mais impressiona é de cara ver São Paulo ali vazio, né? Sem ninguém. E eu imagino o trabalho que isso deu para ser feito, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre o processo produtivo mesmo. Como é que foi conseguir ter esses lugares tão lindos ali sem ninguém, sem nenhuma interferência? Nós convidamos, né, alguns críticos e diretores para assistirem aos curtas. E tem um crítico, o Christian Peterman, que ele comentou sobre o Cinza Vazio que São Paulo, nesse filme, é co-personagem. Porque a gente teve que pensar no personagem e na cidade. Sim. Porque a fotografia também ajudou muito, né? O diretor de fotografia, o João Melo, ele fez um trabalho super bacana que atendeu e mostrou exatamente aquilo que a gente queria. Bom, conseguir São Paulo vazia, a cidade é uma cidade que... São Paulo é uma cidade que todo mundo acha que não para, mas estou aqui para provar que ela para sim, às 5 horas da manhã do domingo e do feriado. Então... E se não parar completamente na edição, corta o momento que alguém quis aparecer. Exatamente. Mas acontece, foi uma dificuldade, assim, bem grande. A equipe desse curta foi, né, muito ampla. Nós tínhamos só de produtores umas 6 pessoas, fora o restante da equipe. Então, assim, a última cena, só por curiosidade, a última cena do filme é vazio, só que no dia que a gente foi filmar, era do lado do Teatro Municipal, foi num sábado, tipo 1h da tarde, e aquela muvuca de comércio bombando, só que 3 produtores de um lado, 3 do outro, não deixava ninguém passar. Então é trabalho de equipe, na verdade, sofre bastante. Nesse caso, eles sofreram muito, muito mesmo. Bom, já que a gente está falando do Cinza Vazio, agora a gente vai mudar um pouquinho o tema e vamos falar sobre o outro curta, que é o Nina. Então, vamos ver um trechinho aí do trailer também. Eu quero fazer uma coisa diferente. Você vai gostar. Cansei da tua voz e do teu tom, meu bem. Cansei de ser a última a saber de ti. E o que eu tinha pra falar, falei. Bom, uma coisa que a gente... Eu fui perguntar aqui e não deu tempo, mas eu Série ia fazer São um Paulo. comentário sobre a Nina e a personagem, a Renata, né, Renata. que é a sua sócia também. Sim. E é dela também o roteiro, né? O roteiro do Nina é. Lindíssima, Renata, atriz super bacana. Sim, de inclusive eu presença. ia comentar Maravilhosa. sobre essa música que toca, a gente ouviu um pedacinho, é uma música sensacional. Nós somos apaixonados por essa trilha. Eu voltei umas 3 vezes o filme para poder ouvir a música quando ela toca mais perto do final, né? É incrível. Incrível. Na verdade, a trilha dos 2 filmes foram feitos pelo mesmo grupo, que é o Oxente. Eles são Original um grupo pro de filme. meninos, original pro filme. A música já existia, na verdade, a do Túlio. Mas quando ele viu o filme, a gente pediu para que eles criassem a trilha. Eles criaram toda a trilha do restante do filme, né, que é só instrumental. E quando o Túlio viu o filme, ele falou: eu já tenho uma música pronta para esse filme, que está demais. esperando o filme. E casou muito bem, assim. Muito bem mesmo. Eles são de Maceió, Renata é de Maceió, então ela que fez essa ponte. Então, digamos aí que as trilhas dos curtas são meio que importadinhas. Sim, e teve uma coisa, algo que você comentou com a gente um pouquinho antes do programa começar, de que de alguma forma os 2 filmes eles se encontram, né? O Nina e o Cinza Vazio. Sim, porque eles tratam basicamente desse comportamento, dessa coisa da sociedade, o que a gente está fazendo, né? Quais são as nossas escolhas hoje em dia. O Nina traz um universo totalmente feminino. Essa menina, a Nina, ela passa por um problema que muitas mulheres passam, que é o abandono.
a busca por alguém. E, na verdade, no final desse filme, você consegue ver que na nossa vida tudo é uma questão de escolha. As coisas podem estar muito mais perto do que a gente imagina mesmo, assim. Com certeza. Bom, a gente vai cortar o assunto um pouquinho aí, a gente está ainda vendo aí algumas imagens do Nina, mas a gente vai ter que fazer um rápido intervalo, a gente já volta para continuar falando aqui com você, Rafa. E você aí de casa, se tiver alguma pergunta, é só enviar pra gente. No próximo bloco, além de continuar este bate-papo, você também confere mais uma reportagem sobre o projeto OSESP itinerante. Então, continue aí com a gente, hein? O Artefato está de volta e hoje falando sobre o trabalho do diretor Rafael Bota, que está lançando os curtas Nina e Cinza Vazio. E a gente agora continua esse bate-papo, a gente aproveitou o intervalo para trocar várias figurinhas aqui, né? É sempre assim, Curiosidades. né? O intervalo sempre é bom pra gente ir fofocando aqui. Ó, no primeiro bloco, como o Will disse, a gente viu um pouquinho dos curtas que você tá lançando agora, né? Aliás, os curtas já estiveram aqui em Bauru, você fez um Em pré-lançamento em julho, né? Em comemoração do aniversário da cidade, também no Alameda. Agora, falando um pouquinho, uma comparação de mercado. Você começou sua carreira artística aqui em Bauru, você trabalhou aqui como ator, dançarino, e depois, né, foi a São Paulo, e hoje você está trabalhando como diretor lá. Eu queria saber um pouquinho as diferenças do mercado mesmo, em se trabalhar com produção cinematográfica aqui e em São Paulo. Tem muita diferença? Tem. Eu não cheguei a trabalhar exatamente com esse meio aqui, mas eu conheci muita gente que sim. Sim. E, na verdade, acabei indo para São Paulo porque essa era uma vontade minha. Uhum. Estudar rádio e TV, trabalhar com cinema, fazer curtas. Então, lá você encontra, claro, um campo muito maior. Aqui em Bauru, tem uma galera muito afim de fazer, muito Tem. talentosa. Uhum. Então, na verdade, o que tem que se saber é aproveitar as oportunidades que tem. Aqui é tudo muito tranquilo, aqui é tudo mais barato, aqui... Confortável. Então, lá é tudo mais difícil, mas por um outro lado a gente tem um espaço maior para produzir, né? E também tem essa questão de público. Sim. Eu sinto que o público de São Paulo é um pouco mais predisposto a algumas experimentações e tal. Aqui em Bauru eu sentia muito isso quando eu dançava na Companhia Nós da Dança. E nós tínhamos um projeto de dança contemporânea e tal, não sei o quê. Aí chegava final de ano, as academias todas com balé, aquela coisa clássica, e a gente ia lá, dançava de cueca, sem maquiagem, descabelado. E a aceitação do público era um pouco difícil. Diferente. Era mais estudantes de artes, a galera da Unesp, inclusive. Então, esse era o nosso público. Sim. Então, eu sinto essa diferença maior daqui e de lá. Acho que a gente precisa aceitar um pouquinho mais para criar um espaço para que as pessoas consigam trabalhar melhor. Sim, e tenha mais apoio, mais incentivo. Enfim, Isso eu acho que sempre isso falta. é mais difícil no interior, porque eu acho que é isso, falta as pessoas assimilarem mesmo o que é a arte É que e não faz ajudar a parte investir. da cultura do lugar, assim, eu acho. Sim. Eu acho que sim. E aí, ainda traçando paralelos, agora um outro paralelo que a gente queria traçar, os dois filmes, o Cinza Vazio e o Nina, são uma produção sua com a Renata Sarmento, que é a Nina, que a gente viu aí nas imagens. Vocês criaram uma produtora, a Caixa 2, uma produtora que faz essas produções independentes. E você também tem uma experiência no cinemão hollywoodiano. Você participou como ator em algumas cenas do Ensaio sobre a Cegueira, do Fernando Meirelles. Então você tem essa experiência do independente e a experiência do comercial. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente dessa experiência. Como que é essa diferença de cenários? E eu acho que também, né, é muito difícil se fazer cinema independente hoje em dia. Eu acho que fica subentendido aí também. É muito difícil e muito caro. Porque uma grande produção como o Ensaio sobre a Cegueira, ela tem recursos. Fernando Meirelles já tem o nome, já Sim. é o cara que foi uma produção totalmente internacional, foi uma coprodução. Então, na verdade, filmaram no Brasil, em outros lugares e tal. Eu tive a oportunidade de filmar 4 cenas com ele. Foi tudo muito rapidinho e tal, mas eu passei ali 2 diazinhos que eu aprendi muito olhando. Na época, eu ainda não estava no curso de rádio e TV, né? Estava ainda experimentando, até como ator. Eu acho que eu fiz meio que o caminho contrário. Eu estava do lado de cá e fui me apaixonando pelo lado de lá. Então, fazer esse filme, para mim, foi incrível por conta disso. Grande estrutura, grande elenco e tudo mais. Já na Caixa 2, a gente
camela todos os dias. Assim, a gente acorda pensando o que fazer amanhã, por exemplo. Faz todas as funções, se Todas as desdobra. funções, faz parceria. A gente tem muito dessa, assim. Não sabe fazer tal função. Tem um estudante que está querendo espaço e que quer um espaço para mostrar também. Então, a gente funciona muito nessa base da troca. A equipe dos 2 curtas foi basicamente isso. Pessoas que eram afim, que estavam naquela pegada de fazer, só que também não tinham espaço. No ensaio sobre a cegueira, você falou que a tua participação era pequenininha, mas que sua mãe te localiza nas Minúscula, imagens. minha mãe jura que ela me vê. Quando eu faço comercial, ela me enxerga, eu não enxergo. Então, é uma pegada meio assim. Ô, Rafa, pra gente encerrar aqui o assunto da nossa entrevista, já tem próximos planos? Dá pra gente pensar aí que daqui a pouco sai um média-metragem, um longa-metragem? Quais são os planos da produtora? Pela Renata, o longa já viria no ano que vem. Olha, as mulheres corajosas. Corajosa, alagoana, porreta. Aí. Mas a gente precisa amadurecer algumas outras coisas. Eu quero fazer ainda muitos outros curtas. Eu acho que é um passo muito grande, assim, para você dar. A gente está só começando, são os 2 primeiros filhos esses. A gente está colocando eles no mundo aí, tipo, ano que vem a gente quer começar a ganhar aí festivais, espaço em festivais. Rodar com esses 2, né? Rodar com esses 2, mas já tem os próximos 2. Renata está indo morar no Rio de Janeiro, agora no começo de 2015, Legal. o que vai facilitar um pouquinho, porque daí tem como fazer trabalho lá, trabalho em São Paulo, a gente vai meio que fazendo essa ponte. Ela já tem um roteiro escrito que eu vou dirigir no Rio, Legal. com ela e umas amigas, atrizes e tudo mais. E eu tenho um projeto que eu quero muito filmar em Bauru. Ai, que bom. Ainda no primeiro Eba! semestre do Venha. próximo ano. Venha. Quero muito. Oba, vai voltar pro artefato. Vamos. Aí eu trago todo mundo. Oba, Por legal. favor. Renata, todo mundo. Bom, Rafa, agora a gente queria então te convidar e convidar também o pessoal de casa para conhecer um pouquinho mais com a gente sobre o projeto OZESP Itinerante. Eles passaram aqui por Bauru trazendo oficinas para músicos e também trazendo o melhor da música clássica. A gente acompanhou e agora você em casa vai continuar vendo. Nesta série de reportagens, estamos acompanhando a passagem da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, a OZESP, aqui por Bauru. E hoje a gente vai conhecer uma família literalmente grande, o naipe de cordas. Alexandre, quais são os instrumentos que fazem parte deste naipe? Então, o naipe de cordas é composto de 4 instrumentos. Os violinos, que na orquestra são divididos em primeiros e segundos. As violas, que é o mesmo formato que um violino, só que um pouquinho maior, a viola de arco. O violoncelo, que é aquele instrumento que se toca sentado, grande. E o contrabaixo, que é o meu instrumento, que é o maior de todos. Qual é a diferença entre estes instrumentos? O que diferencia um do outro? Então, o próprio tamanho já define a sonoridade dos instrumentos. Quanto menor, mais agudo. E vice-versa, quanto maior, mais grave. Então, o violino é o instrumento que tem as notas mais agudas e, consequentemente, é dado a ele o papel de tocar as melodias. E assim, os instrumentos vão descendo e ficando mais graves. Então, nós temos a viola, já uma sonoridade mais grave que o violino, o violoncelo mais grave ainda e o contrabaixo é o mais grave de todos. Inclusive, é o instrumento mais grave da orquestra sinfônica. Bom, falando um pouquinho mais do seu instrumento, você disse que ele é o mais pesado, mais grave. Sim, sim. O que mais que tem de característica num contrabaixo? Então, interessante? cada instrumento das cordas, primeiro que na orquestra sinfônica, as cordas, a família das cordas, representam, assim, praticamente 60% a 65% dos instrumentos da orquestra. É o principal corpo da orquestra, são as cordas, é a sonoridade principal. E o contrabaixo, ele tem um papel de sustentar a harmonia, ele tem um papel de ter aquelas notas graves que dá sustentação para toda a orquestra sinfônica. Falando um pouquinho do projeto OZESP Itinerante, sobre as oficinas que vocês vêm realizando pelo interior, como são essas oficinas? Quais as atividades que vocês realizam? Isso é uma coisa realmente muito importante, essas oficinas, porque não falo nem por mim, mas todos os meus colegas, nós temos uma vivência internacional, né, de como se estudar os instrumentos, tem realmente
uma escola, tudo. E esse contato da gente poder vir para o interior e poder ouvir, né? Como eu estava dizendo, na minha época não tinha isso. Hoje, toda cidade que você vai, tem alguém tocando um violino, um violoncelo, um contrabaixo. Eu acho que é fundamental, é muito importante poder ter essa troca e eu acho que muito enriquecedora, né, para os alunos, sem dúvida. O Artefato está de volta e você aí de casa está preparado para uma semana massa, cheia de atrações super interessantes? Então segue com a gente porque está no ar a Agenda Cultural. E vamos começar falando de música. Como dissemos aqui na semana passada, está rolando a 4ª Semana do Hip Hop, um evento que conta com uma programação totalmente voltada para os elementos que compõem essa manifestação artística. E o grande destaque que o evento preparou para hoje é o show do Taíde, um dos principais porta-vozes do hip hop nacional. O Taíde, além de rapper, também é produtor, apresentador e ator e ajudou a compor Corpo Fechado, que foi o primeiro hit de rap brasileiro que ganhou espaço nas rádios do país. Recentemente, ele lançou a música Respeito é Pra Quem Tem e nós vamos agora conferir um trechinho deste trabalho. Roda aí. Amigo urso, no caminho já encontrei um monte. Toda vez que tem espinhos, ele é a fonte. Tipos assim é facinho pra tomar um bonde. De gente podre, sinto o cheiro de longe. Respeito é pra quem? Pra quem merece. Respeito é pra quem? Pra quem merece. Bom, não dá pra perder, né? O show é gratuito e começa daqui a pouquinho, às 9 da noite, no ginásio de eventos do Sesc. E ainda tem muita coisa boa pela frente aí durante a semana do hip hop, viu? Inclusive, o show de encerramento é com outras duas feras do rap, o Gog e também o Rael. E vai ser lá no Vitória Régia, de graça. Então, para você conferir a programação completa da semana do hip hop, a página no Facebook é www.facebook.com/Semana do Hip Hop 2014. E quem se interessa por teatro não pode deixar de prestigiar também no Sesc o espetáculo Anatomia Wojciech, da companhia Razões Inversas. A peça finaliza a trilogia Anatomia Comparada, que também contou com as peças Agreste e Anatomia Frozen, que já foram apresentadas aqui em Bauru em 2011 e 2013, respectivamente. Esse espetáculo agora, o Anatomia Wojciech, foi inspirado numa obra inacabada do escritor alemão Georg Büchner sobre a forma como a sociedade anula os indivíduos. A encenação é amanhã, quinta-feira, às 8 da noite e os ingressos variam entre R$ 5 e R$ 17. As vendas já estão sendo realizadas pelo site do Sesc, o www.sescsp.org.br/Bauru e também estão disponíveis na Secretaria da Unidade. Pode ir que é bom, viu? Bom, e para fechar nossa agenda tem fotografia, né? Começa amanhã no Sesc a exposição Gênesis, o trabalho mais recente de Sebastião Salgado, que é um dos maiores fotógrafos brasileiros. Na semana passada, inclusive, a gente falou, né, que houve um bate-papo no Sesc, analisando as obras, falando sobre esse trabalho, mas agora a obra todos os trabalhos estarão expostos aqui no Sesc. Sim. É uma coletânea de 10 anos de viagens do Sebastião Salgado pelos lugares mais remotos do planeta, onde o fotógrafo registrou animais, paisagens e pessoas que vivem distantes da vida urbana. A exposição é gratuita e está montada no hall de exposições do Sesc. A abertura oficial é amanhã, às 8 da noite, e as fotos ficam em exposição até o dia 15 de fevereiro do ano que vem. Então não tem desculpas para não ir, tem bastante tempo aí, hein, gente? Exato, né? Dá para se programar bem. Bom, e assim, então, a gente termina a nossa agenda de hoje. Bom, então vamos lá começar com a nossa dica cultural, né, Will? Lá. Senão a gente deixa aqui o Rafael abandonado, a gente quer saber o que ele trouxe de... Tem coisa pra fazer em Bauru, hein? Você viu? Você viu? O pessoal fala que não tem cultura em Bauru. Tem sim. Tem sim, senhor. Agora, Rafa, a gente quer saber o que é que você trouxe de dica cultural pra gente. Bom, eu trouxe um documentário que eu fiquei apaixonado desde a primeira vez que eu vi, eu assisti 4 vezes. Participei de alguns bate-papos com a diretora e tudo mais, que é o Helena. É uma pena não ter vindo para Bauru. Ele não entrou muito no circuito comercial, assim, até mesmo em São Paulo ficou em alguns cinemas específicos. Mas fez bastante barulho, né? Bastante. E tá ganhando o mundo e festivais e tudo mais, porque ele é muito sensível, muito delicado, e é por isso que eu trouxe. Será que dá tempo da gente ver o trailer? Roda aí, Tati. No dia 4 de setembro de 2003, eu me matriculei no curso de teatro da Columbia University. Queriam que eu te esquecesse, Helena. Essa linda menina é minha.
20 de abril. Sinto que minha vida tá melhor do que nunca. A semana passada tava num bar e acabei conhecendo o Coppola. O filme é um documentário mesmo, né? É a história da irmã da diretora, é isso? A Petra Costa, ela que dirigiu, e na verdade a Helena era a irmã dela. Olha o spoiler, não vai contar o filme. E na verdade é a história da irmã. Então, várias imagens de arquivo e tal. E aí quando você vai sacando qual é a do filme, quando você está assistindo, vai te dando um negócio, né? assim. Mas é uma história muito bonita e você vê até onde vai a entrega de uma pessoa para a arte. Eu acho que ainda mais que é uma história pessoal, né? Acho que a sensibilidade fica ainda mais aflorada, né? E quando entra a mãe no meio, não tem como. Oh, meu Deus. Will, sua dica de hoje? Pois é, a minha dica de hoje, a dica que eu trouxe pra gente aqui no Artefato, é uma dica que a gente acho que não tinha trazido ainda aqui no programa. É uma revista, a gente nunca falou de revista aqui. É a edição de outubro da Trip, essa revista aqui. Na capa tem a Fernanda Torres, a atriz Fernanda Torres. Para quem não conhece a Trip, ela é uma revista temática, né? Cada mês eles escolhem um tema e aí todas as reportagens daquela edição circulam em volta desse tema. Nesse caso, o tema é televisão, é a pergunta para onde vai a TV. Então, cada vez mais a gente tem falado, né, que a internet vai acabar com a televisão, o YouTube vai acabar com a televisão. Então, tem uma série de discussões sobre para onde a TV vai, o que a TV pode aprender com a internet, o que representa essa queda de audiência que a gente anda observando nos últimos tempos, a invasão de formatos estrangeiros, né, que cada vez mais as redes compram formatos de fora para implantar aqui. Tem muita coisa bacana, é uma entrevista inteirinha para você conferir. A edição é agora de outubro do mês passado, mas ainda está vendendo na banca, então é só ficar atento. Custa R$10,90 cada exemplar. E se você, por acaso, não quiser gastar nada, também já estão todas as reportagens disponíveis de graça no site. O endereço é revistatrip.com.br/revista. Tem tudo lá, é só conferir. Super legal. Hoje não é meu dia de dica, mas só vou falar aqui rapidinho que o Rafa trouxe pra gente aqui um livro que eu acho que vale a pena falar. Cada menina tem sua história, que é da Renata Sarmento, a sua sócia, atriz do Nina. A Nina mandou o livro pra vocês. Linda, obrigada, presente. Renata. Obrigado, Renata. Mas vale aí a dica também, São né? 6 contos trágicos, na verdade tem toda uma doçura na linguagem, mas o negócio é bem mais embaixo. Beleza. Vale super a pena. Vou ler e depois eu conto pra vocês, viu? O programa tá chegando ao fim. Rafa, super obrigada pela sua presença, vocês. viu? Foi um prazer te receber. Prazer foi meu. Sempre bom estar aqui. A gente espera você de volta. Eu volto. Bom, e você em casa, a gente se encontra na semana que vem, ao vivo, aqui no Artefato, hein? Até mais. Tchau, gente. Tchau, tchau. Eu peguei o busão, depois de esperar, vem naquele padrão, sem lugar pra sentar, nem apoio de mão, poucos falam um A, muitos reclamação, de costume eu vou, meto fone de ouvindo e partindo, 2 horas pra chegar no destino, na Praça da Sé, com centavos que sobrou, senhor, por favor, um mini café, é hora de entrar, bater o cartão, e aí como tá? Bom dia, patrão, 10 minutos atrasado, ele nem me responde porque mora do lado, o problema é meu que moro longe, irmão. Isso é pouco pra mim, tu tenho que trampar pra pagar minha facu. Os livros são caros, o meu tempo é raro, se não me